Olá, nós estamos na série Não Namore e hoje nós estamos na segunda mensagem da série. A primeira foi não namore no sentido de não namore antes de ser quem você quer encontrar. E hoje nós vamos falar sobre não namore e 5 passos para você escolher certo. Então não namore até que você entenda os 5 passos que você precisa dar para escolher certo a pessoa com quem você vai se relacionar. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. E se você não achou rápido, você não está pronto para namorar. Vai ler a Bíblia, porque, cara, Gênesis é o primeiro. Não está conseguindo achar Gênesis, imagina Oséias, Obadias. Gênesis 24. Deixe sua Bíblia aberta comigo e vamos orar. Pai, obrigado por tua mensagem. Obrigado porque a Bíblia ela é viva, ela é eficaz e ela penetra e ela divide, ela separa e ela nos ensina, Pai. Fala com a gente agora, Deus, em nome de Jesus que a gente ora, amém. E antes de dar esses 5 passos do porquê você tem que escolher certo, eu quero te dizer o porquê que é tão importante você escolher certo. O primeiro é porque eu caso para somar. Eu não caso para subtrair na minha vida. Eu não caso para me tornar uma pessoa pior. Eu não caso para ser menosprezado. Eu caso para somar. Então, por exemplo, o meu propósito de vida é pastorear jovens e adolescentes. A Maressa, ao casar comigo, ela somou e agora ela também é uma pastora de jovens e adolescentes. A Maressa, ela é muito boa em arte de designer. Uma vez que eu casei com ela, eu também preciso agora ser bom. Eu estou no desafio, baixei o Canva, assinei o pacote. A gente soma, a gente não casa para separar, a gente casa para somar. Então, com quem você escolher casar, você vai somar. É interessante pensar nisso, porque talvez você seja uma pessoa extremamente habilidosa com crianças, uma pessoa que ama crianças. Se você se casa com alguém que não gosta de crianças, você vai estar se tornando um. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e se casa com alguém que não é de Deus, você vai estar se tornando um. Então, por isso que é tão importante eu escolher bem para casar, porque eu caso para somar. Em segundo lugar, eu me caso para me tornar um. Ou seja, eu vou me tornar um com uma pessoa e tudo que ela não gosta vai vir para minha identidade também. Tudo que ela gosta vai vir para minha identidade também. Outro exemplo, eu sou do estilo que quando eu vou viajar, eu deixo as coisas acontecerem. Eu tenho a minha organização, eu organizo financeiro, organizo mapa, organizo tudo. Mas se eu estou viajando de carro e eu sinto, sei lá, de parar num posto para dormir, eu vou parar num posto para dormir. Se eu sinto cara, eu vou parar meu carro aqui na praia e vamos acampar na praia, eu sou desses. A minha esposa Maressa, ela é do tipo que ela gosta de ter tudo certinho. Onde vamos parar, o que vamos comer, qual hotel, quantas estrelas tem o hotel. Ela gosta de segurança, ela gosta de se sentir segura. A partir do momento que nós nos tornamos um, não adianta eu falar, eu vou parar, eu vou dormir em qualquer lugar, porque agora eu sou um com uma pessoa que não gosta. Mas também não adianta ela pensar que vai ser do jeito que ela gosta, porque nós somos um. Por isso é tão importante você escolher bem quem você vai casar, porque você vai casar com as qualidades, você vai casar com os defeitos, você vai casar com a família, você vai casar com todo. Você vai se tornar uma só pessoa para o resto da sua vida. Outro motivo que eu preciso escolher bem é porque eu caso para ser uma bênção. O seu casamento ele tem que abençoar o seu cônjuge, o seu casamento ele tem que abençoar os seus filhos, o seu casamento tem que abençoar todos ao seu redor. Por isso é importante você casar com alguém que leva a presença de Deus, alguém cheio da presença de Deus. Por isso é importante você ser esse tipo de pessoa ainda antes de casar. Outro motivo é que eu devo escolher alguém para casar bem, é porque quando eu caso, eu fujo do jugo desigual. E cara, jugo desigual eu acho que é um dos maiores motivos de divórcio que a gente tem. Porque o jugo é aquele instrumento que vai sobre o boi. Um jugo desigual vai pesar mais para um lado ou para o outro. E foi-se o tempo que a gente pensava que jugo desigual era só um ser de igreja e outro não. Isso é muito mais profundo. Jugo desigual é vidas diferentes, propósitos diferentes, sonhos diferentes, gostos diferentes. Então imagina comigo que eu sei que o meu propósito de vida é pastorear jovens e adolescentes. E eu me caso com alguém que não gosta de sair de casa.
Isso vai ser um julgo desigual porque eu preciso estar envolto com a nova juventude, eu preciso estar envolto com a nova geração. E eu me casando com alguém que não gosta de gente vai ser um julgo desigual. Eu amo viajar, eu me casar com alguém que tem medo de viajar é um julgo desigual. Eu tenho um propósito de vida de não ter muito dinheiro, mas de abençoar muita gente. Se eu me caso com alguém que quer ter muito dinheiro acima de propósito, é um julgo desigual. Pode até ser da mesma igreja, mas se um tem um relacionamento muito bom com Deus e o outro só vem à igreja aos domingos, vai ser um julgo desigual e vai dar errado, gente. Vai dar errado. Outro motivo é porque eu caso, do porquê eu devo escolher bem para casar, é porque eu vou ser para sempre um com a mesma pessoa. E por mais que você se case com a pessoa errada, ela vai se tornar a pessoa certa para sempre, porque a gente não se divorcia, a gente não separa. O casamento é uma aliança, é algo que não tem fim. E agora que eu já dei os motivos do porquê a gente vai ter essa mensagem agora, vamos ler o texto. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Olha que interessante, o texto enaltece isso aqui, em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que ele possuía: põe a sua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para Mesopotâmia, a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água. Era tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje, seja bondoso para o meu senhor Abraão. Eis que estou a pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu bebo, e ela me responder: beba, e darei ainda a beber aos seus camelos, seja a que o Senhor designaste para o teu servo Isaque. E nisso eu verei que foste bondoso para com meu senhor. Antes de ele acabar de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos delas, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. Ele acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou
e adorou ao Senhor. Feche seus olhos comigo. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor nos instrui, obrigado por essa mensagem, que ela possa alcançar cada coração, que possa servir, Pai, como uma instrução, Pai, para que cada um aqui encontre pessoas do Senhor para casar. Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olha que interessante. Aqui Abraão, ele já era sucedido em tudo o que ele fizera. E Abraão, aproximando da morte, ele percebe que ele precisa escolher uma esposa para o seu filho. Eu não acho isso de todo ruim, porque os pais, eles têm muito mais experiências do que a gente. Se eu, com 18, 17 anos, fosse escolher uma garota, eu ia escolher pela aparência. Eu ia escolher pelo que eu estava olhando, eu ia escolher pelo momento. Mas com certeza os meus pais, eles escolheriam por aquilo que ia ser para a vida. Por isso que eu acho tão interessante isso do pai e da mãe ter total acesso a quem você está escolhendo. Ter total acesso a quem você vai escolher. Por isso, ainda não está nas dicas que eu vou dar aqui, mas já pense muito nisso. O quanto eu tenho envolvido os meus pais nesse processo de escolha. O quanto eu tenho ouvido a opinião dos meus pais, dos meus líderes. Abraão, ele não só direciona, como ele escolhe também um líder para ajudar o seu filho nesse momento. Por isso, quando você for escolher alguém, quando você estiver nesse período, pergunte a seus pais, pergunte a pessoas de relevância para você, pergunte a seus líderes o que eles acham da pessoa. Em primeiro lugar, com o texto aqui no versículo 11 e 12, a gente entende que a gente tem que orar não porque já encontrou, a gente tem que orar para encontrar. Então, em primeiro lugar, dos 5 passos para você encontrar alguém, ore antes de encontrar. Olha só, versículo 12. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, eu peço que o Senhor ajude hoje e seja bondoso para o meu senhor. Eis que estou ao pé da fonte das águas, e a filha dos homens da cidade sai para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu bebo, e ela me responder, beba, e darei ainda a beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que foste bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca. Ou seja, ele não esperou encontrar Rebeca para que ele começasse a orar, mas ele começou a orar ainda antes de encontrar. Não ore depois que você encontrou, sabe por quê? Eu não acredito nesse tipo de oração em que a pessoa está ali já gostando e eles vão orar para ver se é da vontade de Deus. São raros casos que eu vi a pessoa ter convicção de que Deus estava dizendo não, sabe por quê? A pessoa já começa a viver ali um relacionamento antes do namoro, a pessoa já começa a viver um compromisso, começa a ter conversas íntimas, começa a ter todo o envolvimento, a ponto de que ela não vai conseguir ouvir o não de Deus ou ela nem vai querer ouvir o não. Por isso a gente precisa orar antes de encontrar. Eu nunca vou esquecer do dia do meu casamento, em que o vô da Maressa chegou para mim e falou assim: desde que a minha neta nasceu, eu oro para que ela casasse com um homem de Deus. Aquilo foi tão forte para mim, porque não foi só da oração da Maressa, mas foi uma oração de seus pais, foi uma oração do seu avô. O quanto você já tem orado pela pessoa do qual você vai encontrar. O quanto você já tem clamado a Deus por ela. Ore sem ter ninguém em vista. Não ore pedindo para que Deus te ajude a conquistar fulano ou ciclano. Comece a orar para que Deus coloque alguém dele na sua vida. Para que quando essa pessoa chegar, você esteja tão íntimo de Deus, tão conectado nesse assunto, que Deus confirme no seu coração: é essa. É essa pessoa que eu tenho para você. Agora, o quanto você tem orado por essa área da sua vida? O quanto você tem orado pedindo a Deus motivos específicos? O texto fala que eles oraram para que ela fosse uma mulher serva, uma mulher trabalhadora. Eu imagino que Rebeca devia ser muito forte, muito musculosa, porque o texto fala que ela carrega sozinha. Você já viu o tanto de água que o camelo bebe? E ela sozinha dá água de beber para o camelo. Ela é uma mulher que se dispôs a servir, que se dispôs a resolver problemas. Por isso, comece a orar desde já para que Deus prepare alguém dele para você. E comece a colocar também critérios. Comece a colocar o que você gostaria e não coloque critério físico, gente, porque a beleza passa. Quando a Maressa me conheceu, meu cabelo batia no ombro. Hoje eu pentei para não aparecer calvície para vocês. A beleza passa. Com o tempo de casamento vem doenças.
Com o tempo de casamento vem chatice. Com o tempo de casamento vem muita coisa ruim. Mas o que vai sustentar não é a aparência, mas é o caráter, é a amizade. Ore para que Deus te dê uma pessoa que vai ser seu amigo, sua amiga. Ore para que Deus te dê discernimento. Na hora que eu vi a Marissa pela primeira vez, eu tive a certeza de que ela seria a mulher da minha vida. Mas isso foi fruto de eu ficar 2 anos orando por isso. Porque todas as vezes que eu vi alguém antes, eu achava que era e não era. Mas quando eu decidi orar e entregar essa área da minha vida para Deus, Ele fez, Ele agiu. Por isso, não ore para que você encontre alguém. Porque como eu falei na outra mensagem, você não está à procura. Não tem nada perdido, só ainda não foi te dado. Ore para que no momento que Deus te dê, você tenha certeza de que é dele. Em segundo lugar, não escolha apenas pelos seus olhos. Olha o versículo 16, que interessante. O texto fala que a moça, ela era muito bonita. Ela era virgem e que nenhum homem havia possuído. O texto não fala que Rebeca era feia. O texto não fala que ela tinha os olhos atraentes, um olho atrai o outro. O texto não fala que ela era esquisita. O texto fala que ela era bonita. Mas isso não foi suficiente para que o servo escolhesse ela. Ainda assim, ele testou aquilo que ele combinou com Deus que ele ia testar. Não escolha pelos seus olhos. Não escolha porque é loira, porque é morena. Não escolha porque tem um cabelo black power e tem um cabelo lisinho, porque usa trança. Não escolha porque tem um corpo bonito. Escolha pelo caráter, escolha pela amizade. Escolha pelos 3 Cs. Caráter, combinação e conhecimento. Escolha por aquilo que você vai ter junto com a pessoa, sabe? Que a vida inteira vai agregar um no outro. Não escolha pelo que seus olhos veem, mas escolha pelo que seu coração sente quando você conversa. Certa vez um pastor no Rio de Janeiro contou uma história de que era Páscoa e os ovos de Páscoa no mercado estavam muito caros, estavam todos com um preço muito abusivo. E alguns pais, ao saírem do mercado, viram um camelô vendendo ali na porta do mercado ovos de Páscoa de marcas conhecidas. Só que é um preço muito, muito, muito baixo. E ele conta que ele comprou ali do ovo de Páscoa para os seus filhos, a embalagem muito bonita, e ainda não era Páscoa, ele chegou, ele guardou. E aí no dia da Páscoa ele foi lá e entregou para o seu filho aquela embalagem maravilhosa, pensa numa embalagem bonita. E quando os seus filhos abriram, dentro daquela embalagem tinha um abacate. Tem gente tão preocupada em ter uma embalagem bonita que por dentro tem oferecido abacate para as pessoas. Talvez você está tão preocupado em escolher pela embalagem que não tem se importado qual é o verdadeiro sabor dentro das pessoas. Não tem importado qual é o verdadeiro gosto das pessoas. Talvez você tenha se importado com o carro que o cara tem, em como ele se veste, em como ele se porta, em como ele fala. Mas você não tem observado em como ele trata a mãe, em como ele trata funcionários de caixa, Uber e pessoas que ele se sente superior. Você não tem observado em como ele é com crianças. Talvez você tenha olhado para uma garota tão bonita, tão atraente, tão cheirosa, que você não tenha reparado como ela é com seu pai, como ela é com seus irmãos, como ela trata os seus superiores. Por isso, quando você for escolher, não olhe somente pelo que seus olhos enxerguem, mas olhe aquilo que é invisível. Olhe como é o espiritual, olhe como é o relacionamento com Deus, para que você não caia numa furada de escolher uma embalagem bonita e por dentro ter um abacate. Em terceiro lugar, escolha alguém que te faça adorar a Deus. Olha o versículo 26. Então o homem se inclinou e adorou ao Senhor. Encontre alguém que vai te fazer dobrar os joelhos e adorar a Deus. Encontre alguém que vai ser tão cheio da presença de Deus que qualquer fala vai te fazer adorar a Deus. Eu vejo pessoas hoje em dia se entregando a relacionamentos que afastam um ao outro de Deus, que é tanta briga, que é tanta cobrança, que é tanta ciumeira, que um não consegue mais olhar para o outro e ver Deus. Que um não consegue mais ver o outro orando e acreditar que aquela oração é verdadeira. Tem muita gente se dobrando para adorar o outro.
E cara, que ingratidão a nossa com Deus. Porque eu passo um bom tempo da minha vida orando para que Deus me dê alguém. Quando Deus me dê alguém, eu troco a adoração que eu devia para Deus para aquela pessoa. Não busque alguém que vai te fazer dobrar para adorar ela. Busque alguém que vai te perguntar: você já orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Como foi seu devocional? O grande problema dos casais de hoje em dia é que os casais estão se cobrando de responder no WhatsApp, estão se cobrando de postar foto no Instagram, estão se cobrando de um ficar reafirmando o outro em público, ao invés de cobrarem que o outro tenha vida com Deus. Ao invés de cobrarem que os dois cresçam em relacionamento com Deus. Busque alguém que te faça crescer. Busque alguém que te faça adorar a Deus. Busque alguém que quando falar você vai ficar surpreso. Você vai ficar pasmo. Você vai falar assim, cara, como Deus foi bom em te criar, como Deus foi bom em te fazer. Só que para isso, eu preciso encontrar alguém que esteja no mesmo meio que eu. Tem gente buscando pessoas que vão fazer adorar a Deus em baladas. Tem gente buscando pessoas que vão te fazer adorar a Deus em festas, em faculdade. Se você quer viver com alguém que não vai ter um jugo desigual, que vai ter uma vida a dois com você, que vai ter o mesmo propósito, busque alguém que está na igreja. Busque alguém que está no seu meio. Tem gente que dentro da igreja fala que só tem amigo, mas é para ser amigo, você não vai casar com um inimigo. Você não vai casar com alguém que você não tem intimidade. Pare de olhar para Zé Droguinha e comece a olhar para o homem de Deus. Pare de olhar para a mulher que é atraente porque fica colocando o corpo para fora e comece a olhar para a mulher de Deus. Comece a buscar no meio do qual você está inserido homens e mulheres que te façam adorar a Deus. Em quarto lugar, no versículo 16, o texto fala que além de muito bonita, a moça era virgem e que nenhum homem havia possuído. Eu não vou focar aqui nela ser virgem. Eu podia falar em quarto lugar, escolha alguém virgem, mas eu vou falar em quarto lugar, escolha alguém puro. Porque eu conheço muitas pessoas que são virgens da penetração, mas que não são nada puras. Mas eu conheço muitas pessoas que por causa do passado perderam a virgindade, mas hoje elas vivem uma vida de pureza diante de Deus. Busque alguém que vive uma pureza, que vive uma pureza na sua integridade, nas suas falas, nas suas brincadeiras, que busca ser puro perante a Bíblia. Não se apegue ao passado das pessoas, mas se apegue se hoje essa pessoa é pura ou não. Cara, mas isso aí, Renan, é difícil demais. Mas isso aí, Renan, você tá fazendo um quadrado, vai ser uma pessoa chata. Mas o nosso problema é que talvez a gente está buscando ter um amor perfeito, baseado no que as músicas e letras de funk falam, baseado no que MPB fala, no que filme fala. E quando eu vejo letra de funk, eu vejo traição, eu vejo pornografia, eu vejo adultério. Quando eu olho para filme, eu vejo um romance por causa de uma traição. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo casamentos que duraram a vida toda. Eu vejo casamentos que alcançaram gerações. Eu vejo casamentos que salvaram gerações. Eu vejo casamentos que salvaram nações. Por isso, escolha se você quer se basear perante a Bíblia, se você quer basear no que músicas e letras falam por aí. Em quinto e último lugar, no versículo 60, a gente vai ver: abençoaram Rebeca e lhe disseram que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Em quinto e último lugar, escolha alguém que vai ter o mesmo propósito com você. Escolha alguém que vai viver o mesmo sonho e o mesmo objetivo que você. Escolha alguém que vai te auxiliar, que vai te potencializar, alguém que vai te colocar para cima. Rebeca, ela não casa com Isaac pensando no que ela poderia fazer da vida. Rebeca e Isaac casam pensando no que agora os dois iam fazer. E eles iam ser pais de multidões. Rebeca se casa com Isaac e ela herda toda a promessa da família de Abraão. Case com alguém que vai herdar com você o propósito de Deus sempre na sua vida. Case com alguém que seja submisso à vontade de Deus. Case com alguém que tem fome e sede da palavra de Deus, porque qualquer pessoa hoje vive por dinheiro, vive por status, vive por fama. Mas aqueles que vivem perante aquilo que Deus tem
tem vidas felizes, porque pode passar fome, pode passar necessidades, pode passar perigo ou espada, mas nada separa do amor de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Case com alguém que vai viver o mesmo propósito com você. Aqui está uma breve mensagem, mas com algumas dicas de como você deve escolher bem. Que Deus te abençoe muito. Se fez sentido para você, manda para alguém, curta esse vídeo, comente o que você achou e que Deus te abençoe nessa escolha tão importante da sua vida. Até a próxima, tchau!